A pandemia hoje no mundo, ela não só preocupa, mas também deixa sequelas, deixa mortes, deixa as pessoas adoentadas, hospitalizadas. E aqui no Brasil não seria diferente. E a gente vai se deter mais aqui no nosso município, que é Jaguaretama, e vamos conversar com o médico do município, que trabalha no hospital, trabalha no programa de saúde da família, que é o Dr. Paulo Leão. Por sinal, eu estou aqui na casa do pai dele, que é meu amigo, Neto Leão. Doutor Paulo, a pandemia, a gente está vendo que ela veio para matar, está matando, está preocupando muita gente. O senhor, como profissional da saúde, que atende, que convive diariamente com pessoas, contaminadas ou não, é uma situação que nos deixa preocupados. E deixa também um certo temor. Mas, afinal de contas, é a sua profissão. Como é que encara essa situação toda, doutor? Sendo profissional, mas ao mesmo tempo se arriscando a se contaminar com a pandemia do Covid-19. Boa tarde a todos que estão assistindo esse vídeo. Como o senhor falou, Cláudio, é algo bastante preocupante. Desde os primeiros casos, quando começou, tanto quando começou aqui no Brasil, quando começou aqui no Ceará, a gente sabendo da realidade que tivemos como exemplo da China, a gente viu que seria algo que iria se espalhar bastante rápido, assim como a gente está vendo agora. Isso preocupa bastante porque nós, como profissionais de saúde, estamos ali na linha de frente, encarando, lidando com pessoas que podem ser um vetor, né, do coronavírus. E assim, isso é bastante preocupante porque inicialmente não tinha material no mundo, não se tinha material, faltava máscara, faltava equipamentos de proteção. Hoje, graças a Deus, esse cenário está se normalizando, temos equipamentos aqui na cidade de proteção, para dar proteção tanto para quem é paciente, quanto para nós, principalmente os profissionais de saúde, que de certa forma temos que nos prevenir em primeiro lugar. E assim, como profissionais de saúde, nós nos preocupamos tanto com os pacientes, mas também com os nossos familiares, que a gente pode vir acabar contaminando também os nossos familiares. Um pai, uma mãe, um avô, e de certa forma ser um vetor para esses familiares ficar doentes. Doutor, os profissionais do Ministério da Saúde, as autoridades sanitárias estão falando, estão dizendo diariamente nas mídias, de que o pico da doença, o pico do coronavírus é abril, maio. A sua opinião particular, como é que o senhor vê essa questão? Nós vamos ainda enfrentar essa doença por mais tempo? Sim, Robinson. A doença, coronavírus, ela tem um período de incubação. O que é isso? São alguns dias em que a pessoa não tem doença, mas ela está infectada. E esse período é de mais ou menos 15 dias. Fazendo análise do crescimento de contaminação, dos casos confirmados, e associando a esses dados de 15 dias, a gente vai realmente perceber, os estatísticos disseram, que o pico vai ser em maio, entendeu? Vai se estender até junho, entendeu? Aí, nesse cenário, a gente espera ainda uma perspectiva bem pior, de muito mais casos que vão surgir ainda. Aqui em Jaguaretama, a Secretaria de Saúde, através da gestão de secretaria, era assim, resguardada, tomaram aquelas medidas chamadas restritivas. Elas foram providenciais e a tempo. Assim, a secretária, a Aline Dantas, e o prefeito Everton Cunha tomaram medidas desde o primeiro caso no Ceará. Eles já chamaram a gente para conversar, os profissionais de saúde, mostraram a realidade e providenciaram equipamentos, que eram o principal, que não tinham em lugar nenhum. Eles foram atrás, nos equipou para a gente conseguir trabalhar de forma segura. A gente sabe que já chegou em Jaguaretama, apesar de ter sido casos importados, né, vieram para cá, a gente acaba ficando meio receoso,
porque a gente não sabe muito bem como isso vai crescer agora, certo? Mas a gente tem que continuar tomando medidas restritivas, medidas de isolamento, que é a principal forma de evitar com que a doença cresça ficando em casa. Então, a secretária e o prefeito tomaram medidas providenciais, medidas que realmente diminuíram o crescimento dos casos. Como a gente vê, faz mais de uma semana que não tem um caso suspeito, apareceu um caso suspeito de ontem para hoje, mas a gente realmente percebe isso, que não está crescendo o número de casos suspeitos. Está estabilizado, digamos assim, né? Está parado. Doutor, eu queria ouvir o senhor, a sua opinião como médico, sobre um medicamento chamado cloroquina, porque muito se questiona sobre a eficácia da cloroquina. Ela realmente combate o coronavírus? Assim, a cloroquina é um medicamento que já se usa há bastante tempo para o tratamento da malária. Ele é um medicamento onde, vamos dizer, o medicamento ajuda o aumento do sistema imunológico, certo? E de certa forma vai ajudar no tratamento de várias doenças. É um antiviral usado também como antiviral já faz um tempo e se aventou, né, teve a possibilidade de se usar contra o coronavírus. Em alguns casos foram benéficos, certo? Mas foi feito alguns estudos e viram que o mais recente é um estudo feito no Amazonas que, na verdade, esse estudo teve que ser parado por conta de muitos efeitos colaterais da cloroquina. Foi feito um grupo com uma dose mais baixa da cloroquina e outro grupo com a dose mais alta da cloroquina. O grupo que tinha dose mais alta, em um dia morreram 11 pessoas por conta de efeitos adversos, como a arritmia. A pessoa começou a ter problemas no coração, pessoas que começaram a ter problemas no coração, e desse grupo 11 pessoas morreram e acabaram deixando o estudo de lado, porque 11 pessoas morreram. Então, assim, o importante é que esse medicamento seja usado realmente com pacientes graves e pacientes que estejam sendo assistidos, que tenham um médico perto, para ele conseguir identificar os efeitos colaterais que esse medicamento traz, que são muitos. Não é só do coração, que um dos efeitos é do coração, que causa morte súbita, como foi visto. Então, tem que ser realmente usado com cautela. Já existem estudos, doutor, de pesquisas até, para realmente descobrir a vacina para combater o coronavírus. Enquanto a vacina não é descoberta, isso vai tomar um bom tempo, a solução para nós, para todo mundo, é ficar em casa, como prega o ministro, por sinal acabou, a informação que nós temos, que acabou de ser demitido, porque ele defende que haja um isolamento social, que as pessoas ficarem em casa. Enquanto a vacina não sai, ela não chega para o consumo, para distribuir para as pessoas, a solução é ficar em casa, doutor? A respeito da vacina, existe duas vacinas sendo já testadas na China e uma sendo testada nos Estados Unidos. Várias outras vacinas estão sendo feitas, mas essas assim são as mais avançadas, que já começaram a ser testadas em pessoas. E o tempo mais ou menos que leva para realmente esse produto entrar no mercado é de 6 a 1 ano. Entendeu? Que isso vai ser testado em pessoas, vão fazer vários estudos, ver se não tem, de certa forma leva um tempo. Que seria o medicamento mais eficaz, seria uma vacina, para que a gente não pegasse de novo o coronavírus. Mas como não tem ainda, o melhor remédio para isso, para que não aconteça um crescimento em larga escala, é realmente ficar em casa. Ficar em casa, manter o distanciamento social, para que o vírus não se espalhe. O vírus só vai se espalhar se tiver alguém para levar. Então, quando você fica em casa, você diminui esse movimento do vírus no ambiente. Você diminuindo isso, você vai diminuir o número de pessoas infectadas. Ficar em casa, mas também se alimentar bem e ter uma baixa imunidade. Assim, a respeito da imunidade, é até uma coisa interessante que foi visto que nos bairros mais pobres de Fortaleza estão se morrendo mais do que nos bairros mais ricos. Começou nos bairros ricos, a doença veio nos bairros ricos. Foi para os bairros pobres. A gente sabe, quem trabalha na casa do rico
é um empregado doméstico que mora em um bairro mais afastado. Nesses bairros mais afastados, as pessoas, que a gente sabe, são pessoas mais humildes. Essas pessoas mais humildes, se a gente comparar a imunidade de uma pessoa mais humilde com uma pessoa de classe alta, que se alimenta bem, que tem uma boa alimentação, a gente vai ver que essas pessoas dos bairros mais humildes têm uma imunidade mais baixa. Por isso que nos bairros mais pobres, a taxa de letalidade é maior, porque lá vai ter gente com maior pressão descontrolada, gente com maior diabetes descontrolada, e isso faz com que nesses bairros a taxa de letalidade seja maior. Então, por isso que é muito importante você ter uma boa alimentação, uma boa imunidade, praticar exercícios físicos, ser uma pessoa que pratica regularmente exercícios físicos. Isso faz com que o seu metabolismo seja mais forte. Doutor Paulo, além da pandemia do Coronavírus-19, nós temos também outras doenças que, coincidentemente, acontecem nesse mesmo período, que é a dengue e também que é a gripe para os idosos. Há alguma semelhança entre essas três doenças, doutor Paulo? Assim, essas infecções sazonais que a gente chama, que são essas infecções que acontecem nesse período do ano, que são viroses, como a gripe e a dengue também, que acomete bastante nesse período do ano, elas se assemelham muito, têm muitos sintomas parecidos com o coronavírus, que por conta da pandemia está se alastrando aqui no Brasil e em Jaguaretama. E essas três doenças, uma gripe, a dengue e o coronavírus, ele tem muitos sintomas parecidos, uma febre, uma moleza no corpo, às vezes pode aparecer diarreia. Então, para que você tenha certeza de que você não está com nenhum dos três ou está com algum, né, é preciso procurar um médico, é preciso procurar um profissional que consiga identificar. Mas realmente, como o senhor disse, são três doenças que têm bastante sintomas parecidos. Só para sintetizar a situação de Jaguaretama, eu queria aproveitar esse espaço e colocar aqui o seguinte. Jaguaretama hoje ela está com 2 casos confirmados da Covid-19, 2 casos suspeitos, 7 casos descartados, ótimo, e 11 casos notificados. Doutor, diante desses quadros aqui, desses casos que eu coloquei aqui, a gente poderia chamar o considerar Jaguaretama uma situação estabilizada ou a tendência é a coisa surgir mais casos? Assim, nesse momento a gente pode dizer que a coisa em Jaguaretama se estabilizou. Vai ser atualizado, vai ser lançado hoje um boletim epidemiológico que tem mais um caso suspeito, são 3 casos suspeitos, só atualizando. Mas assim, a gente vê que Jaguaretama se estabilizou, certo? Então é importante que nesse momento a gente não afrouxe o isolamento social, certo? O ficar em casa. É importante demais que a gente não afrouxe, porque se a gente afrouxar, esses números vão subir bastante. E o grande problema disso é que as pessoas vão procurar o serviço de saúde e não vão ter vagas. Como já foi dito pelo secretário de saúde, 100% dos leitos do UTI do Ceará já estão ocupados, mas tem quase 50 pacientes esperando leitos de UTI e não tem vaga. Então, se a gente afrouxar esse isolamento, nós médicos daqui a algum tempo vamos ter que escolher entre um paciente que vai para a UTI, um paciente novo, um paciente velho, um paciente que tem mais perspectiva de vida ou um paciente velho. A gente vai ter que começar a escolher isso aí. E isso, ninguém quer isso, entendeu? Então é importante que o ficar em casa seja mantido, porque se não for mantido, a gente vai ter um crescimento muito rápido desses números. O Brasil, depois dessa pandemia, vai ser outro? Assim, com certeza, a gente vai ter, o mundo está vivendo uma situação totalmente nova. Acredito que os profissionais de saúde, depois desse momento, né, de união, em que não é só um médico importante, a gente vê a real importância de um técnico, a gente vê a real importância de um enfermeiro, a gente vê toda a estrutura do hospitalar sendo importante para conseguir manter esses números baixos. Então, acredito que para a saúde a gente vai ter como valorizar mais os profissionais de saúde, certo? Porque se não fosse nesse momento, a gente estaria passando
Nesse momento. Quando abrir as portas, vai ter venda atrás de venda. Quem tinha o dinheiro guardado para comprar alguma coisa, vai lá e vai comprar. Então acredito que com o tempo, todos unidos, a gente vai conseguir passar por esse problema. Doutor Paulo, para finalizar, ficar em casa, os cuidados básicos são fundamentais. Sim. Como já é dito de carrada, nos meios de comunicação, ficar em casa é realmente a melhor solução. Você ter, além de ter os higiene pessoal, né? Sempre estar lavando as mãos, sempre estar usando álcool em gel, ficar em casa é a melhor solução. E fazer apenas se for uma atividade essencial, sair de casa apenas para fazer atividade essencial. Muito bem. Como eu falei aqui no início dessa reportagem, nós estamos na casa do professor Neto Leão, que é pai do doutor Paulo Leão. E eu estou vendo aqui o doutor Neto, eu queria aproveitar e perguntar ao professor Neto Leão como é que está, ou como é que vai ficar a situação, Neto, já que você é professor, dos alunos. Porque os alunos estão de férias, com as férias por conta da pandemia, e isso vai comprometer o aprendizado desses alunos, Neto? Boa noite, Valdir, boa noite, doutor Paulo, também o nosso amigo aqui, Marcelo Júnior. É bem perceptível que, nesse momento, que os colégios estão com suas portas fechadas, o aluno ele tem uma carga horária a ser cumprida, 200 de letivo, né? E também 800 horas. Quando eles retornarem à escola, acredito eu que a escola em si, né, juntamente com os professores, coordenação, direção, terá um calendário, certo? Para que a matéria ou as matérias sejam postas para eles. Se não for possível cumprir a carga horária durante o ano em curso, 2020, poderá se estender até o ano 2021, porque tem que cumprir uma carga horária. Acredito que no tocante à aprendizagem do aluno, no decorrer do ano, né, os professores, juntamente com a direção da escola, terão manejo, né, para que o alunado, né, não se torne totalmente prejudicado, né, porque a competência da escola e da direção da escola e dos professores é fazer com que esse período, né, que está suspenso seja corrigido mais cedo ou um pouco mais tarde durante o ano. Professor, diante desse quadro que nós estamos vivendo, está preocupado com a situação da pandemia? Está tomando os cuidados como o seu pai aqui orientou? Como o seu filho orientou? Na verdade, todos nós fomos pegos de surpresa, né? Porque, assim, de imediato, porque nós temos que nos precaver, né? Diante de um caso, dizer assim, que veio, né? É algo assim totalmente obscuro, principalmente para quem não tem conhecimento na área técnica de saúde, como o doutor Paulo, mas nós temos que realmente ter preocupação para não nos estender, né? Não sairmos muito, porque é uma doença invisível, não se sabe. Você, além de professor, você é um evangélico. O que é que a Bíblia fala de uma coisa sobre pandemia? Tem uma coisa sobre isso, professor? Assim, o que a gente nós perceber que as epidemias, elas aconteceram durante o período histórico. Nós temos uma pandemia, ou para os conhecedores de história, no século XIV, em 1330 mais ou menos, aconteceu a chamada peste negra, que realmente matou ou dizimou centenas de milhares de pessoas, né? 60 milhões de pessoas. Depois veio a que nós chamamos também de gripe espanhola, que veio também, segundo a história dos Estados Unidos, para a Espanha e para o Brasil. E também dizimou muitas pessoas, 50 milhões de pessoas, mais ou menos. Então, o que acontece? A gente tem que perceber tudo isso e dizer que as doenças, elas sempre se alastraram e sempre foram citadas no plano bíblico, né? Se nós observarmos realmente o capítulo 14 de
Mateus, percebe-se que, a Bíblia fala claramente que para os tempos, né, vindouros, irão acontecer muitas coisas obscuras para a humanidade. Então, eu acredito que, não posso aqui afirmar que isso já é um prenúncio, né? Mas é algo a se temer e ter mais fé em Deus também, né? E pedir a Ele que nos livre de todos os males. Muito bem. Para finalizar, doutor Paulo, obrigado pela sua entrevista, foi muito boa as suas informações, são esclarecedoras. Agora, só reforçando, ficar em casa é a solução. Com certeza, viu, Valdir? Ficar em casa é, nesse momento, a atitude mais próxima, mais a atitude que você realmente consegue, vamos dizer, demonstrar o amor pelo próximo, certo? Ficar em casa, onde você não faz com que o vírus se espalhe. Então, quem fica em casa está dando uma demonstração muito grande de amor ao próximo, nesse exato momento. Muito bem. É como o doutor diz, vamos realmente ter consciência de que a nossa vida está acima de tudo. Com fé em Deus, a gente sai dessa.